pastor Aldezir animou tanto o meu coração, quando ele disse, olha, eu olhei nas redes sociais e não vi tanto ibope para a Páscoa convencional, a Páscoa do chocolate, que todos nós sabemos é uma inversão de valores, é uma distração, porque a verdadeira Páscoa é Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz, Jesus é a nossa Páscoa. Olha lá na tela, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, há uma declaração, porque Jesus é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é chocolate, a nossa Páscoa não é festa, não é aquela colomba pascal que é muito gostosa, mas nada disso é Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Diga glória a Deus. Meus irmãos, o que representa para nós a Páscoa remonta a séculos, a milênios. Por quê? Porque a Páscoa, ela tem o seu ponto de partida lá no cativeiro egípcio, quando o povo de Deus, que já clamava por Deus há mais de 100 anos, debaixo do chicote, dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. Deus ouviu e disse que o clamor do seu povo engrossou diante da presença dele. É uma expressão interessante, é Deus perceber muita intenção, muita necessidade, as pessoas clamando por uma libertação. E isso aconteceu lá no tempo de Moisés, a história é bem conhecida, você sabe disso. E dentre tantas manifestações poderosas de Deus para libertar o seu povo, a última delas foi, além das outras, ainda mais fantástica. Por quê? O coração do faraó embrutecido, endurecido, resistia. Tantas vezes ele pensava em tomar uma decisão certa e deixar o povo de Deus ir para constituir uma nação, para adorá-lo, mas ele, depois dos apertos, ele voltava e ele caía na sua situação anterior, dizia, não vou libertar esse povo. E as pragas pesaram sobre aquela nação tão fortemente, cada praga pior que a outra, mas a última foi a morte dos primogênitos. E então, toda a casa do Egito e toda a casa de Israel e até os animais tinham os seus primogênitos, o primeiro filho, a primeira cria. E assim, quando o anjo enviado pelo Senhor passou, né? E o termo Páscoa significa passar além, passar por cima. Quando o anjo passou para recolher os primogênitos, então a gente imagina sempre que o primogênito é uma criança ainda, mas o primogênito é primogênito de qualquer idade. Quem aqui é primogênito, levante a mão. Olha aqui, nós temos primogênitos de todas as idades aqui. E quando o anjo do Senhor passou para retirar os primogênitos, havia um acordo de Deus com o seu povo, que era a marca do sangue do cordeiro. Então, o animal sacrificado teve o seu sangue espargido, não é? No portal, no umbral da casa, em cima, do lado. E quando o anjo, enviado da parte de Deus, passou para recolher os primogênitos nas casas onde havia a marca, aquelas casas foram poupadas. Aí o termo passar, passou por cima, passar no hebraico mesmo, não é? Passou por cima, e aquelas casas tiveram o privilégio de ver que os seus filhos primogênitos foram poupados. Esta foi a Páscoa do Senhor, e ela foi tão importante na história de Israel, que o Senhor disse, olha, agora, seguidamente por toda a vida, por toda a história do meu povo, eu quero que vocês tenham muito rigor, muita alegria, mas presta atenção atentamente à celebração da Páscoa. E na história de Israel, nós vimos Páscoas excepcionais no tempo de Samuel, no tempo do rei Josias. Por quê? Porque Páscoa significava um ato poderoso de Deus livrando o seu povo. Foi depois dessa última praga que realmente
o egípcio, o faraó, não teve como ceder e libertou o povo de Israel, embora ainda se arrependesse e tentasse persegui-lo. Você conhece a história da passagem do Mar Vermelho, quando de fato o Senhor pesou a mão sobre aquela nação e deixou o seu povo atravessar o mar a pés enxutos, para começar uma linda história, a formação de um lindo povo, que é um povo excepcional. Quando você olha para Israel hoje, eu converso às vezes com a Vassi sobre isso. Meus irmãos, busque na internet informações, no Dr. Google, no professor Google, sobre a nação de Israel. Você vai ficar extasiado como um país tão pequenino, com recursos naturais tão precários diante de todos os outros países que são riquíssimos. O Brasil, por exemplo. É inegável o favor de Deus sobre Israel. Não há explicação. As maiores descobertas científicas, o maior número de pessoas que receberam o prêmio Nobel estão lá. Então Deus tinha um projeto de nação e disse: olha, se a minha nação me escolher, ela será abençoada. Em Deuteronômio capítulo 30, o Senhor diz outra vez a Israel: olha, se você optar, se você decidir corretamente, você vai ter bênção, escolha a vida, e não escolha o pecado, não escolha a negação da bênção, não escolha a maldição. Tudo isso projeta-se até os nossos dias, e assim como lá no Egito alguém teve que escolher, eu creio que o sangue de um animal passado na porta vai proteger a minha família. Esse ato de fé, ele perpassa toda a Escritura. Tudo acontece por fé, meus irmãos. Tudo acontece por fé. E não é pensamento positivo, não é fé na fé. É fé na pessoa de Deus, é fé na pessoa de Jesus Cristo. É fé no poder sobrenatural de Deus, no Espírito Santo. Então a fé é o caminho pelo que nós passamos em todas as gerações. E assim, como eles tiveram que tomar uma decisão, e os egípcios tomaram a decisão errada, assim como na história muitas vezes as decisões foram erradas, nós vamos vendo isso sendo projetado até os dias de Jesus, e o momento em que Jesus morreu, em que ele foi sacrificado, e que a mão do Senhor veio sobre todo aquele que crê no seu sacrifício para a salvação. A escolha é uma arte da vida. Você tem que escolher o tempo todo. Não escolher já é escolher. Não é verdade? Quando você tem que tomar uma decisão e protela, você não pode dizer: eu não decidi. Até o Supremo Tribunal Federal já fez uso dessa figura de linguagem, dizendo: olha, quando alguém não decide, isso já é uma decisão. Então nós vamos ver na história muito conhecida de Pilatos, como é que ele lidou com a sua vez, com a sua hora, com a sua oportunidade de decidir. Você conhece o texto, está aí no telão. Hoje o telão está um pouco mais distante, né? Porque a gente, por causa do espetáculo, por causa do culto, nós vemos ali, não sei. Ok, olha lá. No capítulo 27 de Mateus, nos versículos 22 até 26, nós temos uma pergunta. E assim como eu mencionei as decisões, as respostas, nós temos de tomar uma decisão, nós temos que dar uma resposta a essa pergunta, que tornou-se uma pergunta retórica, formal, é uma pergunta para todas as pessoas. Quando Jesus é levado à frente de Pilatos, ele representava a autoridade romana naquela ocasião, ele tem ali momentos e oportunidades de reconhecer quem Jesus de fato é. Jesus, filho de Davi, Jesus, o ungido de Deus, o Messias. Mas ele se atropela nas perguntas, ele sofre as pressões, ele acaba tomando uma decisão equivocada. E num determinado momento do texto ele diz: o que eu farei então de Jesus, quando os discípulos de Jesus estavam amedrontados, espiando ao longe, quando os soldados estavam lidando ali com a prisão de Jesus, quando os religiosos de Israel estavam com grande expectativa de que Jesus fosse morto. O
Pilatos então faz uma pergunta: e aí, gente, o que é que eu faço dele? O que eu farei de Jesus, chamado o Cristo, o enviado, o Messias, o ungido de Deus? O texto diz assim: perguntou-lhes: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, uma turba, mandou trazer água, lavou as mãos diante de toda a multidão. Você vê aí a figura conhecida de Pilatos lavando as suas mãos, como quem está dizendo: olha, vou passar para vocês a responsabilidade dessa decisão. Eu não decidirei, eu lavo as minhas mãos. Ele diz: eu estou inocente, então, do sangue deste justo. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e caia sobre os nossos filhos. Esta afirmação, irmãos, esta palavra profética dos judeus, que o sangue dele caia sobre nós, nós assumimos a responsabilidade e incluímos as nossas gerações. Ela foi muito mencionada, especialmente em relação ao holocausto, não é? Milhares de pessoas morreram, e quem lia a Escritura e comparava a Escritura com a vida, dizia: será que este tempo tão difícil, não é? Quando os nazistas estavam matando crianças, senhores, senhoras, velhinhos, não seria a resposta à palavra proferida pelos lábios dos judeus? Nós assumimos a responsabilidade, pode matá-lo, e se houver culpa, que nós recebamos, nós e os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Eu quero falar rapidamente para vocês sobre três ênfases, sobre três destaques que nós faríamos com base nos textos do Evangelho a respeito das oportunidades e da conduta que teve o Pilatos diante do Senhor. A primeira está aí na tela: ele esteve frente a frente com Jesus, mas desperdiçou aquele encontro. Olha só, irmãos, em Mateus 27:11, nós lemos que Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Então Jesus trava com ele uma conversa sobre autoridade, porque Jesus diz assim: olha, quando você vai falar em reino, a sua visão de reino é um reino humano, que passa, é um reino temporal. Eu sou de fato o rei, mas o meu reino não é deste mundo. Haja vista que, se o meu reino fosse desse mundo, eu estaria aqui cheio de pessoas para me defender. Elas não estão aqui. Elas não estão aqui. Porque, na verdade, o meu reino, ele vai além da sua visão, além da sua concretude de reino. Reino para eles passava pelo conhecimento dos reinos anteriores, não é verdade? O reino egípcio, o babilônico, assírio, medo-persa, o grego e agora o império romano. São impérios que marcaram a história humana, e para Pilatos o reino era isso, era uma força exercida sobre as pessoas, e quando alguém se intitulava rei, então estava querendo dizer que tinha, não é, no mínimo, a intenção de prover para si um grupo de seguidores, para que se tornasse rei em algum lugar. E Jesus diz: não, o meu reino não é desse mundo, você não está entendendo. Jesus estava diante de Pilatos. Pilatos estava de frente a frente com Jesus. Quantas pessoas esperavam estar frente a frente com Jesus? Quantas pessoas esperavam estar frente a frente com Jesus? Eu me lembro que havia um cego de nascença, e ele queria ver Jesus. Ele estava lá em Jericó, e quando ele ouviu que Jesus estava lá, ele disse: me levem a ele, Jesus, filho de
Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem entendia que a resposta à sua dor, à sua cegueira, desde o seu nascimento, estava consolidado na pessoa de Jesus. E as pessoas tentavam falar para ele: cala a boca, fica quieto, fica quieto, fica quieto. E Jesus surpreende a todos, dizendo assim: traga esse homem até aqui. E Jesus operou uma cura singular na vida daquele homem, porque ele entendeu que ele tinha uma oportunidade de estar frente a frente com Jesus. E isso ia alterar a rota da sua história, a rota da sua vida. Quando você está de frente a frente com Jesus, você pode ser transformado. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, uma hemorragia constante, a Bíblia, o Evangelho afirma que ela já havia gastado tudo quanto possuía com médicos. E ao contrário de ser curada, de ter esperança, ela ia de mal a pior. E ela, devido à sua situação cerimonial, não podia acessar o templo, não podia abraçar o seu marido se fosse casada, não podia ter nos seus braços os seus filhos se fosse uma mãe. Mas ela então, ela precisa de Jesus, e no meio de uma multidão, ela pensou consigo mesma: se eu pudesse tocar Jesus, se eu pudesse ao menos estar pertinho dele. E ela não ousou dizer: eu queria estar frente a frente com o Senhor, mas se tão somente eu tocar na roupa dele, eu vou ser curada. É isso, irmãos. O Pilatos não percebeu a grande oportunidade que ele tinha, estar frente a frente com o Senhor, ouvir o verbo de Deus falando dos mistérios de Deus para ele. Deus revelando sobre a vida dele, as expectativas que ele tinha. Ele não aproveitou aquela grande oportunidade. Esteve frente a frente com Jesus, falou com Jesus, fez perguntas a Jesus. Quantas pessoas têm a oportunidade de estar frente a frente com Jesus e não aproveitam essa oportunidade? Assim foi com Pilatos. Você é rei? Olha, o meu reino não é desse mundo. E Pilatos então desperdiça. Aquela mulher que tocou Jesus foi curada, foi restaurada. Os leprosos que ouviram dizer que Jesus estava entrando numa cidade, não podiam sequer se aproximar dele, teriam que guardar uma distância pelo menos de 50 metros, gritaram: Senhor, tem misericórdia de nós. E ele disse: não precisam vir até mim, já vão direto ao sacerdote, porque vocês serão curados no caminho. E um deles, enquanto ia em busca do sacerdote, ele não questionou, ele percebeu-se curado, nem foi lá, deu meia volta e voltou para Jesus, porque ele queria ser grato ao Senhor, ele queria estar frente a frente com o Senhor para dizer: Senhor, muito obrigado, eu fui transformado, eu fui reintroduzido na sociedade, o Senhor curou o meu mal, o Senhor curou a minha história. É isso. Pilatos esteve frente a frente com Jesus e desperdiçou essa grande oportunidade. Esse é um recorte na vida do Pilatos que pesa muito ao coração da gente, ver que ele esteve ouvindo verdades a respeito de Jesus da boca do próprio Senhor Jesus. Ele ouviu mentiras também a respeito, estava frente a frente com o Senhor, e ouviu as mentiras dos religiosos, dizendo: olha, nós não podemos matar ninguém, a lei não permite, mas você pode, queremos que você dê cabo desse homem, mata esse homem para nós. Ele já tinha passado pela casa do sumo sacerdote, foi levado agora na manhã do dia anterior à Páscoa, foi levado de manhã para a presença do Pôncio Pilatos, e ali estavam aqueles homens religiosos explicando por quê. É porque nós não queremos nos contaminar cerimonialmente. Aliás, eles nem adentraram ao palácio, porque eles não queriam se contaminar, porque eles estavam em expectativa muito próxima à Páscoa. E eles disseram: esse homem... mentiram sobre ele, mentiram sobre ele, mentiram sobre ele. Esse homem, ele tem a petulância de dizer que é filho de Deus. Ele precisa ser morto porque ele não é Deus. Ele não é filho de Deus. Então eles estão articulando. E tem mais, ele quer montar um grupo para se levantar contra Roma. Ele quer colocar a nossa nação em polvorosa. Ele quer promover tumulto aqui. Mentira. Jesus nunca teve esse interesse. Jesus nunca quis substituir César, porque César não era ninguém. Jesus, numa ocasião, pegou uma moeda,
quando lhe foi perguntado: é lícito pagar o tributo a César? As pessoas queriam Jesus um libertador, um imperador. E ele tomou a moeda e disse: de quem é a fotografia que está, a esfinge que está aqui na moeda? E eles disseram: é de César. Ele disse: então deem a César o que é de César, e deem a Deus o que é de Deus. Essas coisas são do domínio de César. Meu lugar não é lugar de César. Está aqui quem é rei do universo. E ele disse: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus. Dê a você mesmo a Deus. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é dele, você é dele. Dê a si mesmo ao Senhor. Assim foi que Pilatos esteve frente a frente com o Senhor, mas em momento algum ele procurou saber de coisas eternas. De momento algum ele disse: escuta, eu tenho ouvido dizer que o Senhor fala de um reino eterno, é um reino de amor e de perdão. Nem momento algum passou pela cabeça dele questionar a respeito da sua própria situação. E quando a gente morre, o que vai acontecer? O que aconteceu com o ladrão na cruz é prova de que pessoas pensam diferente sobre os mesmos episódios. Jesus crucificado, tendo à sua direita e à sua esquerda ladrões, um à direita, outro à esquerda. E um, ouvindo que Jesus tinha, não é, a fama de que seria o Senhor, o rei de um reino, disse: se tu és o Cristo, salva você mesmo e salva a gente também. Leva a gente nessa ajuda, faz alguma coisa. E ele foi repreendido pelo outro, que disse: homem, você fala com loucura, porque na verdade nós estamos aqui por causa do mal que nós fizemos, mas ele nenhum mal fez. E aí ele declara, ele está ao lado de Jesus, mas na situação ele está de frente a frente com a graça. E então ele declara: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É disso que eu estou falando. É de estar fisicamente ao lado, não importa, mas isso quer dizer frente a frente com a oportunidade da salvação, frente a frente com a oportunidade da graça de Deus. Em momento algum Pilatos fez menção ao seu pecado, à sua culpa, ao seu futuro. E Jesus estava ali. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas não libertou o Pôncio Pilatos, porque ele não se percebeu preso em momento algum, limitado. Coitado do Pilatos. É um recorte triste da vida dele. Esteve frente a frente com o Senhor, mas desperdiçou aquele grande encontro. Ele concluiu até sobre a inocência de Jesus. Lucas 23, 24 diz assim: depois de algumas conversas, disse: olha gente, eu não estou vendo culpa nesse homem, não vejo nenhum motivo para acusarem esse homem. Quer dizer, nesta situação de estar frente a frente com Jesus, ele chegou a supor, a crer na inocência do Senhor. Mas isso não foi suficiente para transformar a vida dele e para tornar ele um filho, para torná-lo um filho de Deus. O segundo destaque que eu faço acerca de Pilatos foi que ele tentou livrar Jesus, mas abriu mão de uma decisão final sobre esse assunto. Ele tentou. Pilatos tentou livrar Jesus, mas não teve uma linha de continuidade na questão de entregar-se ao Senhor, tomar uma decisão final. Note que, se você for ler os evangelhos, e é muito interessante quando você pega os 4 evangelhos, você percebe que a narrativa acerca da paixão e da morte de Cristo, elas têm detalhes diferentes num evangelista e em outro. Alguns citam alguns pontos que outros não citam. E então fica mais linda ainda a história da paixão do Cordeiro Pascal de Jesus Cristo. Quando você soma, e você vai perceber uma unidade, uma unanimidade, porque os 4 evangelhos mencionam que Jesus, me equivoquei, lendo os evangelhos e complementando-os, você percebe que 4 vezes o Pilatos tentou livrar Jesus da morte. 4 vezes ele disse: olha, vamos deixar para lá, vamos, não. Então, embora ele tenha
crido na inocência do Senhor e por 4 vezes tenha tentado salvar o Senhor, ele não tomou uma decisão final. Olha só, ele quis deixar nas mãos dos outros. Preste bem atenção. Isso é o que se chama o pecado da transferência de responsabilidade. Ele esteve frente a frente com Jesus, mas desperdiçou aquela oportunidade. Ele esteve convicto de que Jesus não tinha feito nada de mal, e ele quis soltar Jesus por 4 vezes, mas ele não tomou uma decisão radical, final. Vou pagar o preço pelo que estou vendo, estou ouvindo, estou crendo. Não. Ele disse para os judeus, olha, vamos deixar esse negócio de julgamento para lá. Capítulo 18 de João diz assim, julguem-no segundo a lei de vocês. Olha, eu sou romano, vocês estão falando de coisas religiosas aí, ó. Julguem-no lá, façam o que vocês quiserem. Ele tentou abrir mão daquela oportunidade. Em Lucas capítulo 23, de 7 a 12, ele tentou transferir essa responsabilidade para Herodes. Quando você lê a narrativa, você vê que Jesus foi levado até a casa dos religiosos e do sumo sacerdote, e depois para Pilatos. Pilatos, achando que era um assunto religioso, disse, olha, vou mandar vocês para Herodes. Por quê? Porque o Pilatos descobriu que Jesus era da região em que governava Herodes. Muito interessante. Os Herodes, a linhagem dos Herodes eram edomitas, que vieram de Esaú. E ele agora quer reportar ao Herodes a decisão, olha, vão vocês e levem Jesus para Herodes. E é lá em Lucas 23, 7 a 12, interessantíssima história. Herodes ficou alegre quando viu Jesus. Por quê? Porque ele queria milagres. Tenho ouvido tanto falar desse Jesus que ele faz milagre, eu estou curioso, eu quero ver um milagre. Curiosidade vil, pequena, nenhum interesse de salvação, de mudança de vida ou de conduta. Ele ficou alegre porque queria ver milagres, então ele interrogou Jesus. Mas para Herodes, Jesus não respondeu nada, silente, calado. Então ele começou a ridicularizar Jesus e vestiu um manto muito luxuoso em Jesus e disse, olha o rei, olha o rei, olha o rei, olha o rei dos judeus. E mandou-o de volta para Pilatos. Quem é que está tentando esquivar-se da responsabilidade? Pilatos. Os judeus não responderam à solicitação de Pilatos, deles próprios fazerem a acusação e o julgamento. Ele enviou Jesus para Herodes, Herodes devolve. E há, irmãos, um fato sui generis, muito importante. O Evangelho relata que Herodes e Pilatos eram inimigos. Mas quando um e outro viram Jesus e não quiseram se complicar com Jesus, se tornaram amigos. Daquele dia em diante tornaram-se amigos. Eu fiquei pensando, meu Deus, quantas pessoas formam grandes laços de amizade fora do Senhor e fora do Salvador. Quantas pessoas que até inimigas eram, mas contra o Senhor, contra o Evangelho, se juntam e fortalecem laços de amizade. Que coisa triste. Pilatos tentando decidir, mas protelando, desviando, tentando se desvencilhar de uma decisão que seria a melhor da sua vida. Seria o ponto alto da sua história. Não. Então o Herodes retorna para Pilatos o assunto, a decisão sobre Jesus. Pilatos, diante daquilo, disse, olha, eu vou resolver de uma outra maneira. Lucas 23, 16 diz assim, olha, vou fazer o seguinte, parafraseando para o nosso dia, assim, vamos dar uma lição de moral em Jesus, vamos dar uma coça, vamos dar uma surra em Jesus e depois eu solto ele. Tá bom assim para vocês? Que coisa. Ele esteve frente a frente com Jesus, desperdiçou as oportunidades. Agora ele tem que encarar uma decisão, a melhor decisão. Entregar-se a Jesus e dizer, Senhor, me diga o que eu tenho de fazer e eu farei, porque eu creio que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor é o ungido de Deus, o Senhor é Salvador e eu estou dentro. Não. Julgo de vocês. Herodes julga. Não, gente, vamos dar uma lição, um corretivo nele só. Que pena, que pena.
o Pilatos está perdendo grandes oportunidades e deixa de tomar a melhor decisão da sua vida. Primeiro aspecto então, primeira tentativa que eu estou fazendo de trazer um pouco mais de luz sobre a conduta de Pilatos com relação a Jesus, é que ele esteve de frente a frente e perdeu a oportunidade. Ele esteve com a decisão nas suas mãos, mas ele tentou se desvencilhar, transferir a responsabilidade. E por último, meus irmãos, que tristeza, Pilatos crucificou Jesus covardemente, por causa de interesses e por causa de pressão. O texto revela que enquanto ele tentava se desvencilhar, o povo foi perdendo a paciência, e a pergunta que foi mencionada no início: então, depois de tudo isso, o que é que eu vou fazer de Jesus, chamado Cristo? O que é que eu vou fazer dele? A multidão gritou: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E assim nós temos esse terceiro aspecto, meus irmãos, Pilatos crucificando covardemente Jesus por causa de pressão do povo. Em João 19:12, nós ouvimos o que o povo está cobrando de Pilatos: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Você está se indispondo contra o grande imperador César. E você se lembra que no contexto religioso, os imperadores requeriam a identidade de deuses. Então, havia os adoradores dos imperadores. E se alguém então quiser apoiar esse homem, vai se tornar um inimigo de César. Por quê? Porque todo aquele que se dispõe a ser rei vai contra César. E Jesus era o rei dos judeus, de fato. Para agradar as multidões, Marcos 25, 15 e 15, fala textualmente, explicitamente: Pilatos, para agradar a multidão, soltou Barrabás e mandou soltar a Cristo e depois conduziu à crucificação. Covardemente, não havia nada. As pessoas que militam na área do direito já mencionaram várias vezes, em vários artigos, em várias abordagens, que foi uma grande tragédia que houve com relação ao julgamento de Jesus. Tudo que era de fato para ser cumprido em termos de legalidade não foi cumprido. E ele foi injustamente condenado. Ele então quis agradar a multidão e assim, por causa das pressões, crucificou assim covardemente a pessoa do Senhor Jesus. Lavou as suas mãos, e você lembra muito bem, esse é o texto mais claro a respeito da conduta dele. Lavou as suas mãos inadequadamente. A declaração "sou inocente" é totalmente falha. A sua decisão representa o tamanho da sua covardia. Ninguém fica inocente por passar a outrem a decisão que é propriamente sua. Pilatos crucificou então Jesus. Pilatos mandou aceitar Jesus e então crucificá-lo. Uma nota triste que não está na Bíblia, por isso nós não cremos integralmente, não é palavra de Deus, mas no século III, o Eusébio é chamado de o pai dos historiadores cristãos, no século III. Há uma nota no livro chamado História Eclesiástica, e diz assim: Pilatos passou por grandes, depois que Pilatos então decretou a morte do Senhor e permitiu a sua morte, ele acabou perdendo o seu lugar. Ele reinou ali apenas durante 10 anos, esteve ali como um supervisor, de Roma durante 10 anos, e o historiador, no ano 265, diz o seguinte: Pilatos passou por grandes calamidades no tempo de Caio, e se viu forçado a suicidar-se e converter-se em carrasco de si mesmo. Isso ocorreu alguns anos após Jesus, segundo o relato de Eusébio. Não está na Bíblia, então nós não podemos afirmar. Mas se nós damos valor a tantas afirmações históricas sem o comprometimento da nossa fé, fica muito simples que negar Jesus é suicídio em qualquer hipótese. Então, irmãos, nós temos na morte do Senhor 2 suicídios. Porque o suicídio conhecido é o de Judas.
aquele que tomou ceia com o Senhor, aquele que foi servido com o Senhor, traiu o Senhor. E tomado de remorso, voltou para os religiosos para devolver as 30 moedas de prata. E para você ver como era pernicioso o espírito do religioso que havia entregue Jesus por inveja. A Escritura declara: os religiosos entregaram Jesus e queriam a morte dele por pura inveja. Ele disse: olha o que eu fiz. Eu traí o Senhor por 30 moedas de prata, eu quero devolvê-las. E eles disseram: vá fazer qualquer coisa com esse dinheiro, porque isso é dinheiro de morte. Quer dizer, enquanto usaram o argumento de que aquele homem podia ajudar a sua nação, agora disseram: não, é moeda, é dinheiro de morte. E por isso o Evangelho retrata que um campo foi comprado com aquele dinheiro, e o nome dele foi campo de morte. Irmãos, a vida e a morte estão nesse episódio tão importante do julgamento de Jesus. Pilatos esteve frente a frente, mas perdeu a oportunidade de ter o grande encontro da sua vida, o encontro com Jesus. Pilatos ouviu verdades do próprio Senhor, ouviu mentiras a respeito dele, chegou a ser convencido da sua inocência, mas deixou de tomar uma decisão acertada, final, decisiva de fato. Ele lavou as suas mãos como se pudesse livrar-se daquela decisão que era intransferível. E por último, ele acabou à luz das pressões, dos interesses, perder o favor. Ele era rei. Claro que era rei de uma região da Judeia, mas era um rei, reizinho. Mas quem é rei de uma casa já está reinando. Mas ele tinha grande poder entre os judeus, e ele, por causa dessas coisas, decidiu covardemente pelo pior caminho. É interessante, meus irmãos, como uma decisão errada leva a outra. Depois que esse homem decidiu não fazer o que devia ser feito, que ele consentiu na morte de Jesus, primeiro mandou açoitá-lo. Já não seria radical entregar Jesus, permitir que Jesus fosse morto, crucificado? Não, antes passa pelo açoite. Quem planta vento, colhe tempestade. E um erro abre caminho para outro erro, e assim foi com o Pilatos, que segundo Eusébio acabou tirando a sua própria vida. O que isso tem a ver comigo e tem a ver com você, meu irmão? É uma oportunidade muito rara de nós nos vermos frente a frente com o Senhor e darmos uma outra resposta. Porque a pergunta foi: o que eu farei de Jesus chamado Cristo? O que é que você, passados tantos anos, tem a ver com Jesus? Jesus não é um personagem ou uma personagem de uma lenda. Jesus não é uma figura mitológica. A Bíblia diz que de fato Jesus morreu, mas quando tudo estava dito, escrito na Escritura, ao terceiro dia ele ressuscitou. Diga glória a Deus! Ele venceu a morte. O leão da tribo de Judá está vivo. E aquele que alguns julgaram matá-lo, só cumpriram o propósito de Deus, de deixar que Jesus desse a sua vida liberalmente. Eu vim para dar a minha vida pelos pecadores. Ninguém toma a minha vida de mim, eu a dou voluntariamente. E o Senhor ressuscitou glorioso. E hoje nós temos a oportunidade de dar outra resposta. Jesus está vivo, Jesus está ativo, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, Ele está falando conosco. O que nós faremos de Jesus? Você pode dizer: mas pastor, graças a Deus, sermão é um sermão evangelístico para quem não crê em Jesus. Queria te alertar, com o alerta da palavra de Deus. Hebreus capítulo 6 menciona pessoas que se desviam do caminho do Senhor e assim submetem-no a outras crucificações. Claro que não é factual, histórica, mas é você deixar de tão longe o seu compromisso com o Senhor, deixar tantas oportunidades de conviver com o seu grande irmão, com o seu grande Senhor e Salvador, a ponto de
entrar numa vida suja, uma vida desregrada, ou uma vida de ignorância espiritual e se afastar do Senhor, e assim estar comprometendo o Senhor a ser crucificado outras vezes. Por quê? Porque Jesus foi crucificado pelos meus pecados. Então não é factual, mas é uma expressão dizendo, gente, quando a gente não valoriza a salvação que nós recebemos do Senhor, isso corresponde a gente permitir que Jesus seja de novo crucificado. Isso nos traz ao mesmo ponto em que está Pilatos, tomar decisões a respeito de Jesus. O que é que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo, se eu não o tenho como Senhor e Salvador? Eu vou dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu creio como ladrão na cruz, que Tu és Senhor. E ele fez essa declaração dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. Recebeu a promessa na hora. Em verdade, eu te digo. Eu digo a verdade com todas as verdades. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Diga glória a Deus. Quem está frente a frente, quem não desperdiça, quem não vai levar Jesus ao sacrifício, diz, eu quero o Senhor Jesus como Salvador. Lembra-te de mim quando entrares no Teu reino e vai receber agora a promessa, estarás comigo no paraíso. Aleluias, glórias a Deus. Isso é para a pessoa que ainda não entregou a sua vida a Jesus e foi trazida hoje, por um motivo que eu desconheço. Eu não sei por que você chegou até aqui. Se foi um amigo, uma amiga, um parente que trouxe você, mas você está frente a frente com o Senhor, e agora a decisão é sua, que você fará de Jesus, chamado o Cristo. Se você já é convertido, a pergunta é diferente. O que você tem feito de Jesus, chamado Cristo? Ele veio para ser, além de Salvador, o Senhor das suas vidas. Não existe a dicotomia, a divisão entre dois setores da sua vida. Eu creio em Jesus como Salvador, mas eu não quero que Ele seja o Senhor. Ele não vai comandar a minha vida. O Senhor Jesus nos adverte dizendo assim, por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Aceitar Cristo como Salvador implica em tê-lo como Senhor absoluto da sua vida. Feche seus olhos, medite nisso. Pastor Ronaldo vai dar a você a oportunidade de dar essa resposta. O que você fará de Jesus chamado Cristo? Vamos orar, irmãos. Queria que você fechasse seus olhos e abrisse seu coração para Deus. Você que é meu irmão, nós todos aqui, irmãos, vamos pensar o quanto é sério. Como que nós tratamos do nosso Senhor Jesus. Ele tem sido verdadeiramente o Senhor. Ore, pense muito bem sobre isso. Mas você que vem aqui esta finalzinho de tarde, começo de noite, quero perguntar a você, um dia, conscientemente, já chegou diante de Deus e entregou sua vida a Jesus? Veja só, a pergunta não é qual é a sua religião, a pergunta não é exatamente o que você tem como filosofia de vida, mas a questão é, Jesus é o dono da sua vida ou não? Jesus é o dono da sua vida ou não? Você hoje tem um encontro. O que você vai fazer desse encontro que você está tendo com Jesus? Ele está aqui, ele está se revelando a você, e agora você está diante dele, e o que você vai fazer? Talvez você vai tentar dizer, não, isso não é comigo, está falando com outra pessoa. Ó, Senhor Jesus, dirija-se ali para aquela outra pessoa, e você tenta esquivar-se. Não sou muito jovem, não, depois eu entrego minha vida para Jesus. Agora é a hora de você se apropriar do sacrifício de Jesus. Essa é a hora, agora. Então, se você quer nesta noite, nesta hora, entregar sua vida para Jesus,
Você pode fazer agora, reconhecendo que Deus o ama, que enviou o seu Filho para morrer por você, morreu, derramou o seu sangue, é ressurreto, e agora está aqui, dizendo a você, perguntando a você, o que você fará? Você fará a escolha de entregar a sua vida para Jesus, ou tentar continuar dando rumo à sua vida? Se nesta hora, você quer entregar a sua vida para Jesus, levante uma de suas mãos. Há alguém aqui? Quem será o primeiro a entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão e diga: eu quero que Jesus seja o Senhor, o dono da minha vida. Nesta hora, neste dia eu me entrego. Há uma luta dentro de você. O Espírito Santo é quem trabalha para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito Santo está falando com você, não há nada nem ninguém que possa lhe impedir de entregar sua vida para Jesus. Levante a sua mão e diga assim para Jesus: Deus te abençoe. Quem mais quer entregar sua vida para Jesus? Levante bem alto a sua mão, levante, diga assim: Deus abençoe você. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão bem alto e diga assim: eu quero Jesus, eu me entrego, eu entrego a minha vida para Jesus. Há mais alguém que quer fazer isto? Aqui, há mais alguém? Deus abençoe você, pode baixar a sua mão. Há mais alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Levante alto sua mão, não fique em dúvida, não fique assim, não sei se é, se não é, porque essa voz que está falando com você é a voz do Espírito. Então fale agora, tome essa atitude, tenha coragem, levante a sua mão e diga: eu quero que Jesus seja o Senhor, eu quero que Jesus seja o dono da minha vida. Levante a sua mão, com esse simples gesto, você assim entrega a sua vida para Jesus. Deus abençoe você, amém. Pode baixar a sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? O Espírito Santo continua ministrando, o Espírito Santo continua falando. Se você quer entregar sua vida para Jesus, não endureça seu coração, não resista à voz do Espírito. Levante a sua mão e diga: sim, eu quero Jesus. Deus abençoe você, amém. Há mais alguém? Quer entregar sua vida para Jesus? Há mais alguém? Levante a sua mão e diga: sim, eu quero Jesus. Sim, eu quero Jesus. Sim, eu quero Jesus. Levante a sua mão e faça isso. Há mais alguém? Oh, Espírito Santo, eu quero convidar você que levantou a sua mão, que você saia do seu lugar. Nós vamos fazer a oração mais importante de toda a sua vida. Vem aqui para receber essa oração. Pode vir para fazer essa. Você que levantou a sua mão, não fique constrangido. Se você tem alguém do seu lado que levantou a mão, ajude-o a vir para cá, em nome de Jesus. Você levantou a sua mão, pode vir. Pode vir, pode vir. Isso. Você lá de trás, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, em nome de Jesus, pode vir, pode vir. Bem, mesmo que você não tenha levantado a sua mão, mas você diz assim: por que eu não levantei a mão? Eu devia ter feito isso, eu devia ter entregue minha vida para Jesus, eu preciso. Não tem problema, mesmo que você não levantou a sua mão, agora levante-se do seu lugar e venha aqui à frente. Levante-se do seu lugar e venha aqui à frente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há mais alguém? Quero que você preste bastante atenção aqui agora. Vamos orar juntos, de olhos fechados. Repita comigo uma oração. Repita comigo uma oração. Repita agora. Diga assim: Senhor Deus. Isso, deixa sair da sua boca. Todos que vieram aqui à frente, diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que Jesus morreu em uma cruz para me salvar. E eu agora confesso Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Reconheço que Ele derramou o seu sangue, e o seu sangue agora pode me purificar. Eu me entrego totalmente, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pelo que Ele tem feito aqui nessas vidas. Aleluia.
Glória a Deus. Parabéns. Não volte para o seu lugar ainda. Não volte para o seu lugar. Fique aqui um pouquinho. Isso. Glória a Deus. Se assente aqui à frente. E saiba, você já está livre em nome de Jesus. Os seus pecados já foram perdoados em nome de Jesus. E vocês têm liberdade no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Veja só, amados irmãos. Glória a Deus. Você vai receber agora uma literatura e preencher uma ficha. Não volte para sua casa, você que veio aqui, sem preencher a ficha e deixar conosco, que nós queremos oferecer uma ajuda para você. Quantos aqui foram abençoados pela palavra de Deus? Amém? Jesus Cristo vive, amém? É verdade que Ele ressuscitou. Eu vi certa vez uma frase, e eu repeti ele de outras vezes, mas eu me lembro de alguém dizendo há muitos anos atrás que o ventre de Maria ficou vazio, depois o berço ficou vazio, depois a cruz ficou vazia, depois o túmulo ficou vazio, mas o trono está ocupado e para sempre, pois Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vive. Glória a Deus. Aleluia. Fique em pé, meu irmão, vamos orar. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai venha sobre a sua vida. Que a graça redentora, salvadora e sustentadora do Filho Jesus Cristo venha sobre você e sobre a sua casa. Que a comunhão do Espírito nos faça um. E que venha sobre toda a igreja a unção e o poder do Espírito, para que nós possamos viver uma vida que glorifique o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.